Boa noite, capítulo 6, o Cristo Consolador. E aí fala o jugo leve, tá? E aqui a gente está gravando, pessoal que está vindo pela primeira vez, a gente vai colocar no YouTube, no canal Transmutação Renata. Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Bom, quando você lê, por que a gente repetiu a leitura do trecho bíblico puro? Porque o trecho está no tempo verbal presente. Vinde a mim. E quando o evangelho vai sendo comentado, ele começa a falar do futuro, né? E é interessante até nesses questionamentos a gente refletir sobre, né? A nível de que em algumas interpretações evangélicas, o pessoal está esperando Jesus retornar nos tempos que está lá no Apocalipse, não é isso? No Armagedon ele vem e vai fazer o arrebatamento dos seus, e ele vem carne e osso para o trono e tal. Então o reino é ali. Mas para a compreensão espírita, vocês já devem ter visto que a justificação do espiritismo estaria em João, quando Jesus fala do Consolador prometido, não é isso? Que esse Consolador seria, as pessoas iriam entender que o plano espiritual convive com o plano material. Então é no presente. Mas que o ambiente de mima, como os indianos chamam, né, de ilusão, para ensinar, ele continua em ambos os planos. Por exemplo, quem está vivendo no nosso lar, ali não é o céu, ali é uma colônia, é algo que é adaptado à compreensão daqueles espíritos naquele nível. O umbral é outro nível de adaptação. E você, quando lê o nosso lar, você vê que se avançar em níveis, o próprio André Luiz não tinha a capacidade espiritual e cognitivo de compreender o que acontecia dali para frente. Mas está tudo acontecendo. Então, eu acho interessante esse tipo de revelação, né, esse tipo de reflexão, porque muitas vezes a pessoa é tomada por essa questão do futuro, mas quando Cristo é algo presente. Espiritismo é essa prova, é o aspecto científico de que nós nos comunicamos com o plano espiritual. Então, antigamente, diante da compreensão das pessoas, elas ficavam esperando de tempos em tempos. É assim que acontece no budismo, é assim que acontece no hinduísmo. Quem está assistindo aquela série sobre o Avatar, não tem o Avatar? Quem ouviu falar do Avatar? Tem? Que é o quê? De tempos em tempos, quando o tempo fica muito complexo, a entidade responsável pela manutenção do universo, ela reencarna. Certo? Então, quando o Espiritismo traz a compreensão de que não precisa haver uma reencarnação de um avatar, precisa que as pessoas compreendam, prestem muita atenção nelas, na vida, no contexto. Então a gente está aqui querendo sempre trazer que o Espiritismo ele não gera nenhuma ansiedade, porque ele não fica com essa perspectiva de futuro. Grosso modo, quando você vai olhar e fazer o que a gente chama de uma interpretação sistemática, pegando todos os textos, você vai ver que nós não estamos esperando o Cristo voltar. O Cristo vive, né? Assim, porque ele vive, né? Assim, eu posso crer no amanhã. Ele fala assim, mas assim, para nós ele vive dentro de nós. Uma hora aqui o companheiro falou assim, Deus está dentro de você. É o trecho lá do Mahabharata, que o Raul Seixas botou na música Gita. Saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Mas eu estou aí. Porque é o que eu disse até quando da visita do Divaldo Franco ao Satya Sai Baba. Que o Sai Baba olhou para ele, ele teve um contato com o Sai Baba, e o Sai Baba disse, você vê Deus em mim? O Divaldo riu.
Como quem diz, claro que ele não é Deus. Eu nem sei se ele entendeu o que o Sai Baba estava dizendo, porque o Sai Baba está dizendo o seguinte: Deus está dentro de mim. Você vê Deus em mim? Deus está em todo canto. Que Hanumandi, quando você pega lá nos textos antigos do Ramayana dos indianos, teve uma hora lá que perguntaram a ele onde estaria, como se fosse a reencarnação do Deus para ele, era Rama, né? E Rama deu para ele de presente um bracelete de ouro, com o nome de Rama. E ele pegou o bracelete, ele era um macaco, que ele tinha características humanas. E ele olhou assim, olhou e jogou fora. Que valor tinha aquela história de jogar pérolas aos porcos, né? Um porco quer saber de pérola ou quer saber de lavagem? Ele prefere a lavagem. Ele jogou para ele e disse: como é que o rei, né, o encarnado, te dá, o avatar te dá um bracelete de ouro e você olha e joga fora? Você está jogando, desrespeitando Rama. Rama, como? Aí ele disse: como é? Para eu estar com Rama, eu tinha que estar com esse bracelete. Ele disse: aí é uma imagem muito conhecida dos hindus, depois vocês colocam no YouTube, né? Aí Hanuman faz assim, ó, ele mete as unhas no peito e rasga o peito e mostra para todo mundo que em cada osso dele tinha o nome Rama. Como quem diz: Deus está em cada pedaço meu, eu não preciso de um pedaço de metal para que Deus ande comigo. Ele abre, se você abre lá, interessante, ele abre o peito e mostra que em cada célula dele, em cada pedaço de osso, estava lá. Então quer dizer, você consegue ver Deus ali? Se você tiver essa maturidade, você vai conseguir. Você não vai ficar esperando para enxergar Deus ou um avatar quando em algum determinado momento da história. O Espiritismo já diz: olha, o Consolador prometido está lá. Vou mandar um Consolador e está aí. É esse contato com o plano espiritual no aspecto científico da coisa. É você vir para cá e ter pessoas recebendo a comunicação e confirmando comunicações. Então é provado. É o aspecto científico. Passa pelo aspecto filosófico, que é a questão da reflexão da conduta moral. A aplicação, né, da filosofia, quer dizer, quando a pessoa entende que ela morre, ela começa a pensar em como viver bem. Filosófico. E o religioso é que para isso ela precisa se religar. Religião quer dizer religar-se. Então aqui, dentro dessa linha do Evangelho, a gente tem que tomar cuidado para não ficar esperando para ser bom amanhã. Ou pelo amanhã. É mais focado em que tudo está acontecendo agora, paralelamente. Então, ó, o Cristo Consolador, o maior consolo que eu acho do Cristo, na minha compreensão, no momento, é esse: é que Cristo vive, que Cristo reina, e que em Cristo, que eu não compreendo, pode ser que eu mude esse pensamento, mas eu não compreendo que Cristo é Deus, no sentido de ser tudo, mas eu entendo que do mesmo jeito que Deus está em tudo, Cristo, para o Espiritismo, ele é o maior exemplo de perfeição que nós podemos compreender. Lá no Paulo Esteves tem, quando você vai lá para fazer palestra, tem um painel bem grande assim atrás, e é o que diz, né? Quem é Cristo? Cristo é o maior exemplo, o melhor exemplo de perfeição, no sentido do que a gente podia compreender. E mesmo assim ele não era perfeito, porque quando se perguntava para Jesus, ele disse assim: bom mestre, Jesus olha e responde assim: bom é Deus. Quer dizer, ele continua caminhando no amadurecimento, ele tinha compreensão disso. Não é humildade, não, é compreensão clara. Eu não sou Deus, no sentido de que existe algo acima de mim, algo que está acima e dentro em todas as dimensões. Esse e está agora, não é amanhã, nem ontem, é agora, amanhã e ontem, é sempre. Então o Consolador, quando eu repeti essa leitura, é para trazer essa visão: Cristo está agora, Cristo está conosco, e em Cristo eu acho que eu consigo ver Deus. Não estou dizendo que Cristo é Deus, mas eu consigo ver Deus.
Então, se eu olhar melhor, tem outra passagem nos antigos, que eles estavam lá, os indianos também gostam muito de estátuas, né? Aquela coisa, né? Aí o cara chegou num determinado tempo, a bota dele desatou e ele botou a bota, descansou a perna aqui em cima da estátua. Aí ele disse: eita, rapaz, tá com a estátua, como fosse aqui na igreja, tá com o pé em cima do santo, olha, tá pisando em Deus. Ele ficou com o pé lá e pô, tira o pé. E ele não entendia o que foi. O pessoal se aperreou, porque ele estava com o pé sobre lá um descanso da estátua. Como? Aí, o que foi? Aí, o pé, aí ele tirou o pé. Eu disse: o que foi? Você estava pisando em Deus. Em Deus? Não era a estátua? Não é uma estátua? Não, é porque é Deus, isso é um desrespeito estar na estátua. Ah, e Deus está na estátua? É. Aí é. Pois eu penso que Deus está em todo lugar. Como é que eu faço para não pisar em Deus? Isso não quer dizer desrespeito. Ele disse: Deus está em todo canto. Se Deus é tudo, criou tudo, e tudo tem Deus, ele disse: como é que eu não faço? Ele ficou assim: e agora? Como é que eu faço? Como é que eu faço para não pisar? Se tudo é do Pai. Quimicamente, fisicamente, tinha um documentário interessante, que ele comparava o movimento, né? Nós temos no universo, né? Aquele físico Stephen Hawking, que ele fala do universo numa casca de nós. Nós temos mais matéria ou espaço vazio no universo? Espaço vazio. Porque tá aqui aqueles prótons elétricos funcionando, né? Assim, o cara fez um comparativo, ele pegou uma bola, para você ver o movimento. Ele ficava no meio de um campo de futebol com uma bola na mão. Ele disse: olha, é como fosse isso, a bola é o que é de matéria, ela fica correndo uma velocidade imensa nesse campo aqui, quer dizer, o resto é espaço vazio. Aí diz assim: rapaz, como é que um fantasma atravessa uma parede, se ele tem um quê de matéria, para que o perispírito seja visto? Ele diz: não, ali ele reordena a matéria, passa os espaços vazios entre os espaços vazios e ele atravessa. Ele desordena e reordena. É muito interessante. Só a ficção científica a gente vê essas coisas, né? Por exemplo, quando você assistia aquele documentário, antigo documentário, naquela série Star Trek. Quem assistiu Star Trek? Jornada nas Estrelas. Eles já tinham um sistema em que a pessoa se teleportava para outro lugar. Como é que aquilo acontecia? Ele tinha um sistema que ele desmanchava a matéria, desorganizava ela e reorganizava. Ele mandava a mensagem, ela se reorganizava em outro lugar. Até hoje nós não conseguimos, é porque Star Trek é dos anos 60. Estão tentando. Ele consegue às vezes até desorganizar, mas não consegue reorganizar. Mas no plano espiritual consegue. É um ponto, tá lá. A gente às vezes não tem maturidade para entender, mas está tudo funcionando. Quando vem novas tecnologias, você vê nos livros espíritas que eles falam: isso aqui já funciona há muito tempo. Aonde? No plano espiritual. Agora a gente não tinha maturidade para receber. Você começa a ver esses inventores, eles dizem: rapaz, eu tive um sonho, não, isso aqui eu não conseguia resolver. Aí teve, sabe, tem sempre algum empurrão que faz ele resolver uma coisa que era insolúvel. E a gente vem entendendo no espiritismo que na hora que o trabalhador está pronto, é o que diz no final do livro do André Luiz, na hora que o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quando a gente tem a maturidade, quando a gente faz a nossa parte no tempo certo, a gente recebe o resultado. Ponto. Faz certo que dá certo, faz errado que está errado. Isso é uma coisa de futuro ou uma coisa de presente? O que vocês acham? É futuro? Eu acho que não. Por isso que o vigiar e orar é uma questão do momento a momento. Viver é viver em relacionamento, momento a momento, prestando atenção em tudo que está nos acontecendo. E fazer como Peninha: quando a gente gosta, é claro que a gente cuida.
cuidar, olhar, prestar atenção, compreender e cuidar, compreender e cuidar. E a vida é esse conjunto de cuidados, partindo do autocuidado. Então, o Consolador, aqui o Cristo Consolador é presente. Eu gosto, vou repetir, né? Nada como ler o texto original. Não é? Aqui não é pirataria. Porque, lembrando que Evangelho segundo o Espiritismo não escreve nenhum Evangelho. O Espiritismo pega trechos do Evangelho, repete os trechos e traz alguns comentários. Certo? Então agora eu vou ler o original. Aí diz assim, ó: vinde a mim. Vinde é presente, passado ou futuro. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando? É a mesma coisa. Do mesmo jeito que ele está no ponto para te ajudar hoje, você tem que estar no ponto para se ajudar quando? Hoje, né? Assim, amanhã eu vou deixar de comer isso ou aquilo, eu vou deixar de fazer isso ou aquilo. Não, hoje. Mas hoje não quer dizer viver só o presente, quer dizer o quê? Que você vai fazer e dar continuidade. Por isso que também não aplica dizer assim, é viver o presente. Não. É viver uma vida plena de sentido, todo momento. O presente é sempre a oportunidade de você usar o seu livre arbítrio para fazer melhores escolhas. E fazer a escolha com quem investe. É a longo prazo. A longo prazo não é dizer, eu vou investir daqui a 30 anos. Não, você investe hoje e vai colhendo rendimentos que depois vão virando bola de neve dentro da linha dos juros compostos. É assim. É hoje para escolher. Não é hoje para resolver. Não é. Hoje é para escolher e agir e dar continuidade. Por isso que não é presente. Porque se a gente pegar a fundo, para Deus, nem tem presente, nem passado, nem futuro. É uma escola permanente. É um presente continuado. Então, nesse presente continuado, em que todo dia Deus está nos chamando, o Cristo Consolador está nos chamando para nós tomarmos atitude com relação à nossa própria vida, com os nossos próprios relacionamentos, que não são só nossos. A gente fala nosso, a gente se acostumou a falar assim, mas na verdade é viver em relação, é como esses prótons e nêutrons, é viver nesse movimento da vida que tem dificuldades, e que as maiores dificuldades têm a ver com a nossa não aceitação da nossa, ou da, melhor falando, da realidade. Nós não aceitamos a realidade como algo passageiro. Nós não aceitamos a instabilidade das coisas da vida. Nós não aceitamos que nós estamos em evolução constante. Como dizia aquela banda de rock, né? RPM, são revoluções por minuto. Revoluções por minuto. E quando a gente achar que depois que passar, né, for dor, velhice e doença e chegar à morte, aí a gente aqui descobre que não morre e que continua aprendendo. E a gente começa a se olhar não mais como corpo, a gente começa a se olhar como essa inteligência em espírito, essa energia. Nós somos esse centro de energia que participa do fluido cósmico universal. É uma energia universal, é o que nós somos. Essa é a temática, é presente e contínuo. Parece coisa aula de inglês, né? Past continuous tense, né? Presente contínuo. Não é um presente e aí presente, vamos ver o presente, quer dizer, eu não vou pensar no futuro, não é assim, né? Nem no não, é o presente contínuo. Estou aqui, presente contínuo. Escolho hoje e dou continuidade. Escolho hoje e passo a vigiar e orar. Escolho hoje e começo um processo de recuperação, pensando que hoje eu sou melhor do que ontem, amanhã eu serei melhor do que hoje, e assim sucessivamente. A lei do progresso. E vou dar continuidade. E vou passar por dor, velhice, doença e morte.
E meu marido vai morrer, minha esposa vai morrer, meus filhos vão morrer, eu também. Nós vamos nos juntar, vamos nos separar, vamos ter empregos, vamos perder emprego, vamos ter saúde, vamos perder saúde. É realidade. E isso não é triste, não era para ser, porque a tristeza é uma opinião. Se nós compreendêssemos a vida como essa escola de revoluções por minuto, e nós compreendêssemos a vida como ela é, e não quiséssemos impor a vida que ela seja como nós queremos, porque na verdade nós não queremos isso. Como assim? Queremos e não queremos? Nós somos assim, confusos e prolixos. Dá um exemplo, Renato. Quem já teve um relacionamento que você queria que ficasse bem legal, está num emprego que queria ficar bem legal, se estabilizar no emprego, depois que você se sente seguro lá, você começa a fazer besteira e perde a graça no emprego. Quem já aconteceu isso? Acontece não? Então, você não disse que queria? Por isso que tem aquela frase, muito cuidado com o que você quer, porque você pode conseguir. Quantos casos aí, casados uma hora dessa aí, ou namorados há algum tempo, ou com filhos uma hora dessa, queria ter filho, queria casar, e quando chega um com o outro, é só cada um no celular. Dorme cada um num quarto diferente. Ai não, porque agora você ronca. Ai não, porque você agora tem flatulência. Ai, porque sei o quê. Meu irmão, mas não rolava? Agora não vai. Não quer mais nada. Tá velho? Não quero. Ai, porque você é contra. Mas não era tudo. Você não queria. Agora você refuga. Então, compreendendo agora, quando diz assim, a gente quer e não quer. As coisas, a gente quer que as coisas sejam como a gente quer, só que a gente não sabe o que quer. Porque quando a gente tem, a gente não dá valor. Compreendendo essa instabilidade do momento espiritual evolutivo que nós estamos, o que nós conhecemos é uma vida de revoluções por minuto. Em que a gente quer sempre mudar. Quer sempre. Quando a gente tem um domingo em casa tranquilo, quantas vezes alguém aqui não deve ter dito, ou se não todo mundo, ai, detesto domingo, não tem nada para fazer. Olha, um dia tranquilo, a pessoa acha ruim. Aí, para aprender o que é o valor do dia tranquilo, ela tem que passar por um monte de provações para dizer assim, ah, meu Deus, agora eu gosto. Então é fugir para festa, fugir, ir para a festa não é o problema, mas quando você vai para a festa fugindo da sua realidade, se torna um problema. Beber não vai ser um problema, mas quando você bebe para fugir da sua vida, se torna um problema. E por que você foge da sua vida? E na hora que Deus te dá a morte, você se desespera? O Cláudio é que dizia assim, quem é que quer ir para o céu? Todo mundo já está morto. Quem quer morrer agora? Ninguém quer. É isso. Então, muitas vezes eu digo assim, não, pai, né, eu não sei. Muitas coisas eu digo, eu não sei. Mas eu tenho compreendido que eu preciso ter muita atenção na vida que está aí, e da qual eu faço parte. Encontrar sentido em cada coisa, me relacionando momento a momento com tudo. E assim eu vou tendo uma vida religiosa, em que eu me religo comigo, com Deus e com a vida. Viver é relacionamento. Viver é relacionamento. Tá, a mesma coisa, a meditação em que você está se observando, não importa por quanto tempo, eu entendo que é extremamente positivo. Agora, ir para a meditação para fugir da realidade, essa vai ser complicada. Entende? Então, fugir é o problema. Por que a gente foge? Porque só fugimos quando queremos que a vida seja como ela não é. Quando a vida é como ela é, e esse jeito não é o jeito que a gente quer, a gente prefere fugir.
Então, muitas vezes, até já falei aqui, eu paro e digo assim: Renato, a vida não é como você quer. A vida é como ela é. E a vida é movimento. Quem foi que eu achei que melhor descreveu isso? Foi quando eu tive a oportunidade de ler o Kybalion, que é um dos textos mais antigos dos egípcios, que era feito por Hermes Trismegisto, lá na Pedra de Esmeralda, em que Hermes, ele falava de 7 leis herméticas. Ele resumia o funcionamento do universo em 7 leis. Então era interessantíssimo. Ele dizia: olha, existe um princípio racional, ou seja, não é um caos. Depois ele dizia: há uma correspondência. O que está acontecendo aqui está acontecendo em outros estados. O que está embaixo está em cima. Assim foi quando Pilatos perguntou para Jesus. Perguntava e Jesus não falava. Perguntava e Jesus não falava. O que foi que ele disse? Tu sabe quem eu sou e o poder que eu tenho? Foi assim que Pilatos disse. Aí Jesus olha para ele e diz: tudo que está embaixo só está embaixo porque meu Pai que está em cima permitiu. Aí começou a responder: tu és rei? Ele disse: tu dizes. Só responder. Como assim? Eu não vou aceitar uma autoridade que está aí, se só está aí porque meu Pai quis. Quanta gente não quer ser presidente e não vai? Ele foi porque meu Pai quis. Meu Pai sabe, eu não sei. O Hermes já dizia: tem uma correspondência, tem uma vibração, tem um princípio mental nas coisas. A gente chama de Deus. Existe. E existe uma dualidade na vida. A vida material existe uma dualidade. Eles até fizeram uma impressãozinha do Kybalion, né? Um livrinho assim comentado, das 7 leis herméticas. Kybalion. Muito interessante, porque é presente. Eu digo: olha, é mesmo, tem um princípio mental, não existe acaso. O Espiritismo traduz assim. Esse princípio mental para nós é Deus. Existe uma correspondência. O que está embaixo só está embaixo porque meu Pai que está em cima permitiu. Quando acontece uma atrocidade, eu penso, quando as coisas não são como eu quero. Primeiro, nada é para ser como eu quero. As coisas têm que ser como Deus quer. Por isso que é amar a Deus sobre todas as coisas. Tem que ser como Deus quer. Ai meu, então, beleza, não é como eu quero. Segunda coisa, e agora? Não, e agora vem a compreensão do que é que Deus está me dizendo, o que é que eu vou fazer com isso. Está vendo que todas essas questões têm a ver com o Cristo Consolador? Se eu entender que Cristo está no presente contínuo, é ao infinito. Quando você estuda os anônimos, lá é interessante, né? Porque na programação de Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, né? Ele fala que lá não procura perfeição. É muito engraçado, né? Porque quando Bill e Bob se juntaram e eles fizeram a primeira reunião de Alcoólicos Anônimos nos anos 30 para 40 nos Estados Unidos, em Akron. O Bill já tinha passado, que era um advogado, o outro era um médico. Ele tinha passado por várias internações, não conseguia se livrar do álcool. O álcool já tinha feito tudo o que podia fazer com ele, que é uma doença incurável, progressiva, irreversível, de efeitos fatais, mas que antes de matar desmoraliza. O Bill estava desmoralizado, e o Dr. Bob, quando ele ligou para ele, o cara estava embaixo de uma mesa, todo se tremendo, também desmoralizado. Como é que um cirurgião ia fazer uma cirurgia para ele fazer a cirurgia, ele tinha que tomar uma, porque senão não aguentava um delírio treino. E aí o Bill, quando ele estava no hospital, ele foi visitado por uns evangélicos lá de Oxford, e eles usavam 4 passos. Só que o Bill percebeu que era bom aquilo ali, a metodologia era boa, mas ele precisava de mais passos. Por isso que os Alcoólicos Anônimos tem 12. E ele disse: olha, nós temos uma decisão aqui central. Esses que são evangélicos, muito interessantes, os oxfordianos, mas eles entendem que a pessoa tem que buscar a perfeição. E o Bill disse: olha, um alcoólatra que ele está na ativa, se ele
quiser sair, primeira coisa, ele tem que entender que ele não vai ficar bom nessa encarnação, ele não fica. Ele não fica curado. Ele entra em recuperação. Mas ele tem que querer. Então é por isso que a gente tem a régua das 24 horas. A cada 24 horas, é 24, não é a cada 24, daqui a 24, não é minuto a minuto, segundo a segundo, hora a hora. Presente. É muito interessante lá, porque você não fica esperando a perfeição do futuro. Aquela música, um dia todos nós seremos anjos. Legal. Ele não está procurando isso não, ele só não estou procurando ser anjo. Agora não, isso pode acontecer da vida. Mas o meu serviço hoje é o cuidado. Cuidado com a minha própria recuperação. Dar os passos todo dia. Dar o primeiro passo. Reconhecer que eu tenho um problema. Dar o segundo passo. E reconhecer a existência de um poder superior a mim mesmo. Porque um alcoólatra, o problema central dele é o egoísmo e o egocentrismo. Não é a bebida. Quanta gente, eu já vi mãe dizer assim, meu filho, ele é drogadicto, ele é alcoólico, vai conversar com ele como ele é inteligente. Ora, mas se o centro da doença alcoólica é o ego, você pega o livro azul de Alcoólicos Anônimos, era um livro que era para todo mundo ler, aquilo era um livro de família, fantástico livro. Pense um livro bom, o livro azul de Alcoólicos Anônimos, que conta a história. Aí tem lá, Alcoólicos Anônimos não é contra o álcool e nem contra quem bebe. É contra o egoísmo e o egocentrismo. É isso, por isso que é inteligentíssimo, mas ele está fechado numa prisão sem muros que ele criou. Ele tem um sofrimento psicológico, uma baixa autoestima. Dizem que geralmente todo alcoólatra, ele é neurótico. E lembre-se que usa, não é só para álcool, hoje é para fumante compulsivo, usa para jogador compulsivo, dependente de amor e sexo, comedor compulsivo, tudo 12 passos, neurótico, codependente. Então, é interessante ali porque não tem futuro. Você reconhece seu problema? Reconheça. Não queira resolver ser perfeito. Entenda que você está num problema, está numa situação de imperfeição. O que os Espíritos dizem que nós somos? Espíritos imperfeitos. O que é um espírito imperfeito? Aquele que recebe toda a orientação porque é certo e ele faz diferente. Essa semana eu fiquei pensando nisso, que eu falo e essas minhas palavras ecoam para a minha vida. E eu estava numa recaída na minha compulsão por comida. E eu sabendo, eu disse, olha, mesma coisa, hoje eu estava, tem um refluxo, eu passei assim, fui andar de bicicleta, andei 10 quilômetros, eu estava com sede, concorda? Quando eu passei num canto assim, eu vi um monte de Coca-Cola. A minha cabeça era Coca-Cola, Coca-Cola. Mas hoje eu disse, Renato, você não quer Coca-Cola. Você está com sede. Beba água. E pronto, só estou lembrando da Coca-Cola agora. Porque eu cheguei ali, bebi água e acabou. Certo? Fuga pela comida. Quer dizer, eu me descuidei um pouquinho da minha recuperação. Me livrei da Coca-Cola, mas recaí num picolé e num salgadinho velho besta desse aí. Caí, mas não estou prostrado. Me levantei, resisti à Coca-Cola. Mas eu fico pensando, nunca mais a comida entrou na minha boca como ela entrava antes de eu conhecer comedores compulsivos anônimos. Porque a mesma coisa é o ego, é fuga. É entender, 3 em 3 horas eu estou com fome, mas a minha mente vai mentir, a mente mente, ela vai ficar dizendo que eu quero Coca-Cola, chocolate, pizza. Não, eu quero comer. Bote a comida, qualquer um que você vai ver. Depois você comer, diga assim, agora vai lá comer o chocolate. Você não quer. O próprio chocolate, quando você começa aquela loucura, quando você come o primeiro, vai para o segundo, já não tem mais, na metade da frente você não tem mais gosto, mas não consegue parar de comer. Então é isso, consolador agora. Mas uma recuperação permanente, uma escolha permanente. É tão interessante lá que eu gravei a oração do só por hoje, porque o só por hoje é assim: só por hoje eu prometo que não vou tentar resolver todos os problemas da minha vida de uma vez, porque senão o cara quer. Por isso que o Bill fez a diferença, né? Nós não vamos chegar à perfeição.
mas eu tomei uma decisão séria. Eu não estou aqui dizendo assim, não vou ficar fugindo emotizando comida e fugindo pela comida. Não. Amanhã eu falo, comecei hoje e a recuperação é diária. Olha, não vou mais fugir pela bebida. Comecei hoje e a recuperação é diária. Todo dia eu olho e digo, poxa, já fazem anos que só por hoje eu não bebo. Mas, se eu não prestar atenção, eu começo a achar que eu domino, que eu estou curado, que eu controlo, que eu engano, que ninguém vai saber. Aí só que eu me esqueço que, de novo, a doença é progressiva. Quando voltar, vai voltar de onde eu parei, não é como se eu estivesse começando de novo, não. E os efeitos são 3 Cs: clínica, cadeia ou cemitério. O resultado é esse. Antes de matar, desmoraliza. É besteira por cima de besteira. E assim é com tudo. Como neurótico, eu vou chegar aqui e vou aceder às minhas emoções. Rapaz, a pessoa faz uma coisa errada, eu não tenho vontade de esculhambar. Mas hoje eu lembro, eu disse, olha, se eu fizer isso é uma recaída emocional. Antigamente eu soltava e soltava mais e mais e mais e mais e mais. Hoje eu digo, não, eu não posso ir por aí. Esse poço aí é sem fim. Mas tem gente, por exemplo, quem lia e acompanhava o pessoal do Osho, eles têm uma meditação que você chega lá e fica esculhambando, né? Ele quer que bote para fora. Aí você fica lá, todo mundo lá andando e esculhambando, dizendo que é como se fosse um alívio. Hoje eu já trabalho diferente. Eu penso, não, para que eu, compreender o que é que isso aí faz sentido? Hoje eu já vou olhando os limites. Eu não posso extravasar. Eu tenho compreendido isso. Lá no livro de Neuróticos Anônimos, fala isso, né? O livro do Gruver, que era um alcoólatra, que entrou em recuperação, e para tratar as questões neuróticas, ele pediu permissão para usar os passos, para usar, e criou Neuróticos Anônimos. Então o Gruver, ele diz assim, do lado da euforia vem a depressão. Eu nunca tinha escutado isso. Porque quantas vezes diz assim, não, hoje eu quero extravasar, aí diz, terminou aí, começa a sua depressão. As emoções não são para serem extravasadas. Você tem que ir vivendo tudo, se relacionando para e passo. Nada de estouro, nada de estouro. É uma vida de realmente estar em recuperação e estar prestando sempre atenção. E toda vez que a gente quer fraquejar, aí lembra de novo, qual o segundo passo? Crer na existência de um poder superior. Qual é o evangelho? O Cristo Consolador. Então, não sei se está sendo claro, vocês estão conseguindo compreender, já que a gente está falando aqui que é sempre uma espécie de espelho, quando eu falo algumas coisas de situações parecidas atreladas à minha relação, mas é para ver se você vê como um espelho. Essa fala só funciona se você se enxergar nela. Ela não funciona se você ficar perguntando se eu faço, se eu não faço, se eu sou, se eu não sou, se eu estou inventando. Não importa. Importa como é que você se enxerga. Como é que é a tua relação com a comida? Como é que é a tua relação com os próprios relacionamentos que você tem? Qual é a tua relação com as suas emoções? Qual é a tua relação com a bebida? Com as drogas lícitas? Com as drogas ilícitas? Qual é a tua relação com o teu filho? Como é a tua relação com o esposo, com a esposa, com o irmão, com o centro? Por que você está aqui? É toda hora vigiar e orar. É uma vida de sentido. Mas tem uma pergunta revolucionária. A pergunta é essa, né? Se a minha vida é tão importante e eu tenho tanto medo da morte, ou de uma doença que me impeça de estar aí por aí vivendo a vida, por que eu fujo tanto de me relacionar comigo? Vocês já se fizeram essa pergunta? Quem consegue ver
Quem consegue ver na relação que tem aqui, como a gente colocou, tem gente que foge por tudo, né? E às vezes tem gente que bebida, comida, sexo, tudo. A festa é fugir, ele não vai brincar na festa, ele vai fugir de novo. Ninguém está dizendo que o sexo é errado, nem que a festa é errada, mas fugir da sua vida, porque você não estava compreendendo e não suportava a sua vida como ela é, e não toma as atitudes adequadas, gera problema. Então, quem é que consegue, em situações do cotidiano, enxergar que em grande parte da vida, do dia, está fugindo por alguma coisa? Quem consegue? Ninguém. Não é isso? E aí a gente cria a pior coisa que tem. Quem falava isso era o Krishnamurti. Tem o sofrimento físico? Tem. Mas sabe qual é o sofrimento que mais nos afeta? É a dor psicológica. Cria na cabeça. Fica ansioso. Eu não sei nem quantos, se eu não tivesse em recuperação constante, olhando para minhas emoções, é porque eu medito todo dia, eu trabalho várias coisas, eu fico toda hora me olhando, mano. Mesmo assim, quantas vezes eu vi aqueles pontinhos de ansiedade querendo crescer? Sabe como você vê assim, ó, um matinho crescendo? Não tem que o pessoal acelera crescer aquela florzinha? Antigamente eu deixava aquilo ali crescer até o ponto em que eu ficava bem impaciente e eu ia fugir por alguma coisa clássica, que é o que todo mundo faz. Hoje, normalmente, quando começa a crescer, quando eu começo com alguma impaciência, eu já paro e começo a olhar. E eu não digo para que cresça, não. Só olho e fico olhando aquilo ali. Eu estou me relacionando comigo e tentando entender o que é que está acontecendo. Aí muitas vezes, essa semana, por exemplo, esses picos, quando eu olho e fico olhando, aí aquilo some. E quando eu negava, quando não dava esse passo, ainda bem que hoje eu dou o passo, eu digo, olha, reconheça a minha impotência frente às emoções, e que por isso a minha vida ficou ingovernável. Então eu começo a perceber o meu processo de recuperação constante, presente contínuo, e na minha fraqueza, de novo, segundo passo, creio na existência do poder superior. Chame ele como você quiser, Deus, Jesus, chame por ele. Mas já pensou se eu for deixar aquilo ali crescer e virar uma árvore dentro de mim, para eu cortar? Eu não estou olhando. E eu digo para vocês, não sei se vocês têm, eu tenho, só que hoje eu fico olhando. Muitas vezes ansiedade, só que hoje eu vou olhando. Eu não deixo isso aí para segundo plano, eu não acho que isso é besteira. Eu não digo, não, se eu for trabalhar vai passar. Eu digo, mas isso não vai passar. Se eu for beber vai passar, não vai passar. Se eu for fazer sexo de qualquer jeito, não vai passar. Eu tenho que olhar o que está acontecendo. Eu preciso, é como se a minha vida estivesse me chamando para conversar comigo, só que eu não quero ouvir, eu preciso parar e ouvir. A gente está falando aqui de futuro, de passado ou de um presente? É um presente que exclui futuro e passado? É um presente contínuo. Contínuo. Então eu estou toda hora prestando atenção. Procuro. E quando eu faço isso, eu sinto que a vida melhora muito. Porque ela começa a ser cheia de sentido. Você cuidar das coisas. Não é assim que a gente faz em casa? Olha, com a gente não faz isso. Eu falei, antigamente eu sentia isso, eu ia passear, eu vou para a praia, aí eu vou andar de bicicleta, aí eu vou fazer exercício, aí eu vou trabalhar. Não! O que é que está acontecendo contigo, Renato? Olha! Hoje eu procuro não fazer isso. Eu procuro olhar e não fugir.
E por que eu estou casando isso aqui com o Consolador? Né? O Cristo Consolador. Como eu disse, porque o segundo passo é crer na existência do poder superior. Sabe qual é o terceiro? Entrego minha vida e minhas vontades nas mãos de Deus, na forma que eu consigo. É o terceiro passo. Aí o quarto passo já é essa reflexão, é um inventário moral. O que é que está acontecendo comigo? Será que eu estou com inveja? Será que eu estou carente? Será que a minha autoestima está baixa? Será que eu estou querendo que certas coisas aconteçam como eu quero, porque eu quero mostrar para alguém? Sabe, eu começo a olhar e me relacionar com isso. É impressionante como eu acabo me relacionando comigo, com a vida. E a gente começa a se amar, para que a gente possa amar. Como é que você vai amar ao próximo como a si mesmo se você não se ama? Mas é engraçado, comigo eu era muito mais negligente. Como eu falei, eu sentia uma coisa assim, ela crescia que virava uma floresta. E eu ia só fugindo dela. Mas no dia a dia a gente não faz assim. Por exemplo, você vai andando, você não precisa estar bem com você ou não? Precisa. Mas você vai andando no carro. Quem veio de carro para cá? Vem de carro, tá certo. Precisa do carro, não precisa? Do mesmo jeito que você precisa estar bem, não precisa? Aí o carro fura o pneu. Quem é que abandona o carro e vai para a festa? Você vai ajeitar o carro. Mas quando é com a gente, não. A gente sente um pneu furado dentro da gente, o que a gente faz? Vai beber. O que tem a ver isso? O pneu vai se consertar? Ou não é assim? Quando a gente está fugindo da própria vida. Aí você estava em casa, aí você foi lá, né, ao banheiro e tal. Quando chegou lá, apertou a descarga, quebrada a descarga. Aí tem uma visita na sua casa. Aí você vai procurar um balde para botar a boa e velha água, não tem balde. O que você vai fazer? Atrai ou a panela ou vai atrás. Mas na primeira hora você vai atrás do depósito para ajeitar o sanitário. É desse jeito. Mas com a gente, a desídia. Com as emoções a gente acha que é besteira. A gente tem um pneu furado de emoção e vai beber. E vai usar droga. Vai dormir, vai assistir Netflix, vai comer. E esse pneu se ajeita só? Quem consegue compreender isso que eu estou falando? E por que eu estou dizendo que isso tem a ver com o Cristo Consolador? Quando eu falo de segundo e terceiro passo, que é crer na existência de Deus e entregar a vida e a vontade na mão dele. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu vou fugir porque eu não consigo me enfrentar ao que está acontecendo comigo. Não é isso não? Eu não quero ver o que está acontecendo dentro de mim. Então eu prefiro fugir. Mas aí é nessa hora que vem a questão de quê? Vinde a mim os aflitos. Na hora que você não tiver força, na hora que você não tiver força, Deus está dizendo o que para você? Você não está, nem nunca esteve, nem nunca estará sozinho. E quando ele diz assim, traga a mim as suas aflições, qual é uma das melhores terapias que o pessoal diz que tem? A básica. Você falar o que você está sentindo. Identificar, compreender, falar para Deus. É o quarto passo. Eu estou aqui. Eu queria falar com meu filho não vem aqui em casa, ele arrumou uma namorada, não vem, só vem aqui quando deixam ele. Eu queria falar com meu marido, meu marido quer ir para um jogo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Deus está dizendo assim, quando tiver ninguém, ou com todo mundo, eu sempre estou aqui. Fala comigo. Então muitas vezes o processo de meditação parado
pode ser usado para isso. Você para tudo ao invés de fugir de tudo e você começa a enxergar o que está acontecendo com você e começa a tentar entender. Não precisa conversar com nada, entenda o que é que está acontecendo. O carro parou, é pneu furado, é gasolina que faltou, o motor bateu, o que é que está acontecendo? Dizem que é uma das passagens mais repetidas na Bíblia, né? Que foi a passagem que eu que eu li quando eu fui a Fátima. Eu não esperava ir a Fátima. Aí eu estava lá em Portugal. Aí dava uma Fátima. E era exatamente o último dia das aparições, no dia 13 de outubro, não é isso? É 13 de maio, né? Até a última aparição. Eu cheguei lá, tinha uma procissão, tinha um lugar. E eu não me empolguei, sabe, com o que estava acontecendo ali. Mas, quando eu olhei para a igreja original, né, a primeira, parece muito com a igreja de Fátima daqui. Aí tem um canto gigante assim no meio, um espaço. Aí bem assim do lado é onde tinha as aparições. E lá na outra ponta é uma basílica gigante que tem Dom João Paulo II bem grande. Nada disso me empolgou. Mas quando eu pisei, que eu olhei para a igreja e tinha uma faixa bem grande, só com letras de forma que diziam assim: não tenhais medo. Eu chorei. Não sabia por quê. Não tenhais medo. Aí ó, é Cristo. Seja é Deus ali, seja pela lente de Nossa Senhora, seja pela lente de Jesus, seja pela lente de um santo, seja pela lente do que você quiser, Deus está ali. Olha os ossos de Hanuman. Não tenhais medo. Por quê? Porque era o que, quando ela foi fazer as revelações para as crianças, né, para as 3 criancinhas, os 3 pastorinhos, eles ficaram aterrorizados. Ela falou de guerra, falou de tudo. E ela disse: não tenhais medo. Então é nessas horas que quando a gente está sentindo que tem algum problema no nosso funcionamento, que a gente não pode negligenciar. E a gente não precisa fugir, pelo contrário, Deus está chamando a gente para conversar com a gente. Ele está só dizendo isso para você: não tenhais medo, vem aqui que eu estou aqui. Eu estou contigo. Faz certo que dá certo. Eu vou estar em cada pequena coisa. Domingo, agora, próximo passado, eu poderia ter tido um tombo grande. E eu fiquei pensando, né? Porque um dia eu fui levar meu pai assim, puxar na cadeira, e eu caí sentado, do nada. E eu fraturei uma vértebra. Por pouco eu não fico deficiente. Acho que ano retrasado. Cada besta. Uma dor fora de série, fraturada a vértebra. Outro dia eu vi uma menina contando que diz que a pior queda que tem é a queda de rede, né? Que a pessoa cai da altura assim reto. E eu adoro dormir de rede. E a pessoa dormindo cai todo reto, não tem defesa, né? Tinha um pessoal na casa da minha mãe, eu estava lá. Aí eu fui pro quarto lá em cima e armei a rede, levei minha armador. A rede ficou dessa altura assim. A rede que eu sempre deito. Eu deitei na rede e dormi. Quando eu vejo aquelas vadinhas de porta mexendo no trinco, querendo abrir, sabe? Eu acordei. Na hora que eu acordei, caí. Como eu acordei, eu caí e tive defesa, botei os pés no chão. Meu filho foi lá. Você pensa, se tem nada a ver, eu estava lá dormindo, estava lá tranquilo. O menino chegou e foi tentar abrir a porta. Como lá o trinco não é daqueles trincos redondos, difícil de abrir, ele foi mexer, o trinco fez barulho e eu acordei. Na hora que eu acordei, eu caí. Será que foi por acaso? Acho que não. Será que se ele não tem ido lá naquele momento, que tipo de queda não tinha levado? Dessa altura. A rede se rasga, é bonito quando a rede se rasga assim. Ela se rasgou assim, ó, de ponta a ponta. Vá!
E eu conheço uma menina que ela perdeu, foi a mesma, ela levou aquela do rei, passou vários dias sem saber de nada. Mas não aconteceu nada. E eu vou querer dizer para vocês que eu não compreendo que isso não é Deus. A mesma coisa que quando eu fui assaltado, outra vez que eu contei aqui, para mim eu entendi o que é que Deus estava me dizendo, que eu estava ostentando. Então sempre eu fico, quando acontece uma coisa, o que que Deus está me dizendo e o que é que eu vou fazer com isso? Porque, de novo, Jesus não está dizendo lá na frente, Jesus está dizendo o quê? Vinde a mim. Quando? Quando você quiser. Eu estou no ponto. Então, por que eu me pergunto muitas vezes, Renato, fugir para quê? Não tenhais medo. Não tenhais medo. Chorei que nem criança. E para finalizar, só lembrando isso, eu não sabia porque eu estava chorando na época. Mas exatamente um ano depois eu descobri que eu tinha um nódulo aqui. E foi um período que a gente fica preocupado, né? Eu fiz uma cirurgia grande, havia um grande risco de eu perder o movimento do lado direito do rosto para sempre. E tudo aconteceu, não teve sequela. Foi esse negócio tudo perfeito. Mas eu tinha que passar por aquilo. E quem já teve nódulo e está passando por biópsia, não sei o que, sabe a dificuldade disso. Isso acontece, pode acontecer de novo. Mas assim, foi impressionante. Aí eu lembrei, né? Disse, olha, era para isso. Um ano antes, Deus, por intermédio daquele movimento, naquele lugar, na igreja de Fátima, lá em Fátima, me disse, não tenhais medo. E eu lembrava. Eu chorei lá, mas durante o meu problema, eu não chorei nenhuma vez. Eu lembrava. Eu me fiei nisso. E já faz, sei lá, mais de 10 anos. Então, eu acho, né, para finalizar aqui, que é um evangelho muito importante. Se a gente realmente entender que Deus está conosco sempre. Do mesmo jeito que Ele é um presente permanente, Ele quer que nós tenhamos atitudes adequadas permanentemente. E nós só vamos conseguir fazer isso se nós estivermos prestando muita atenção na nossa vida e no que está acontecendo conosco e nos nossos relacionamentos. Nenhum deles é por acaso. Deus sabe quantos fios tem na cabeça de cada pessoa. Quantos fios de cabelo. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos aquelas que nós podemos, e sabedoria para distinguirmos umas das outras, e que seja sempre feita a vontade de Deus e não a nossa. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver.